Em 2010, um programador gastou 10 mil bitcoins para comprar 2 pizzas. Hoje, essas mesmas moedas valeriam mais de 400 milhões de reais. Mas essa não é a história mais chocante. A verdadeira bomba é que existe uma conspiração gigantesca envolvendo o Bitcoin que bancos, governos e mídia não querem que você descubra. E no final deste vídeo, você vai entender por que essa moeda digital pode ser tanto a sua salvação financeira quanto o maior perigo da sua vida. Imagina criar algo que vale trilhões de dólares e simplesmente desaparecer. Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin, possui aproximadamente 1 milhão de bitcoins, cerca de 50 bilhões de dólares, e nunca tocou nesse dinheiro. Nenhuma única moeda foi movida desde 2011. Algumas teorias conspiratórias afirmam que Satoshi é, na verdade, um grupo de agências governamentais. Outras dizem que ele está morto. Mas a teoria mais assustadora, que ele está vivo, esperando o momento certo para abalar completamente o mercado mundial. Se ele decidir vender tudo de uma vez, pode causar um colapso econômico maior que a crise de 2008. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você investiria R$ 100 em algo que seus amigos, família e até especialistas financeiros dizem ser uma pirâmide? Em 2017, quando o Bitcoin estava explodindo, aconteceu a maior experiência psicológica em massa da história moderna. Pessoas comuns se tornaram milionárias da noite para o dia, enquanto outras perderam casas, carros e relacionamentos apostando tudo nessa moeda do futuro. O mais cruel, os que ganharam milhões não eram os mais inteligentes, eram apenas os mais corajosos ou os mais loucos. Um exemplo real. Um jovem de 18 anos vendeu todos os seus pertences em 2016, comprou o Bitcoin a $600 e se tornou milionário aos 20 anos. Enquanto isso, investidores profissionais com décadas de experiência chamavam Bitcoin de dinheiro de internet inútil. E perderam a oportunidade das suas vidas. Aqui está algo que ninguém te conta sobre Bitcoin. Existe uma guerra silenciosa acontecendo agora mesmo. Não é entre países, é entre máquinas. Fazendas de mineração gigantescas, do tamanho de fábricas, estão travando uma batalha 24 horas por dia para controlar a rede Bitcoin. O lado obscuro, essas fazendas consomem mais energia que países inteiros. Uma única transação de Bitcoin consome energia suficiente para abastecer uma casa americana por 24 dias. É sustentável? Definitivamente não. É lucrativo? Absurdamente sim. Mas aqui está o plot twist. Os maiores mineradores não estão nos Estados Unidos ou na Europa. Estão em países onde a energia é barata e as regulamentações são frouxas. China controlava 65% da mineração mundial até 2021. Agora, boa parte migrou para países como Cazaquistão e Rússia. Isso significa que o futuro do dinheiro descentralizado pode estar nas mãos de poucos países autoritários. Ethereum, Cardano, Solana, Polygon. Você já ouviu esses nomes serem chamados de assassinos do Bitcoin? Mas vou te contar um segredo que a indústria cripto esconde. 99% das altcoins vão valer zero no longo prazo. Por quê? Porque a maioria foi criada não para resolver problemas reais, mas para enriquecer seus criadores rapidamente. É um esquema genial. Criam uma nova moeda, fazem marketing pesado, vendem suas próprias moedas quando o preço explode e desaparecem. Dogecoin é o exemplo perfeito. Foi criada como uma piada em 2013, baseado num meme de cachorro. Hoje vale bilhões. Não tem tecnologia revolucionária, não resolve nenhum problema mundial, não tem limite de supply. Mas um único tweet de Elon Musk consegue movimentar 20% do seu valor. Isso é investimento ou cassino? Bitcoin não é apenas uma moeda, é o maior experimento sociológico da história e está testando uma pergunta fundamental. Humanos conseguem criar um sistema financeiro sem governos, sem bancos centrais, baseado apenas em confiança coletiva? Os resultados até agora são perturbadores. Bitcoin criou uma nova classe social, os Crypto Bros.
pessoas que identificam sua personalidade inteira com posse de criptomoedas. Elas não investem em Bitcoin, elas acreditam em Bitcoin como uma religião. Esse fenômeno criou tribos digitais que se atacam violentamente nas redes sociais. Bitcoiners maximalistas versus investidores tradicionais versus defensores de altcoins. É guerra psicológica diária. E no meio dessa batalha, investidores iniciantes perdem dinheiro porque seguem gurus ao invés de estratégias. Agora vamos aos números que ninguém quer que você veja. Bitcoin teve retorno de 230 milhões de por cento desde a sua criação. Parece incrível, certo? Mas vamos analisar as estatísticas reais. 95% das pessoas que compram Bitcoin vendem no primeiro ano. 78% compram na alta e vendem na baixa, o oposto do que deveriam fazer. Apenas 2% dos holders conseguem manter por mais de 4 anos. 60% das carteiras Bitcoin têm menos de $1.000. A verdade crua, a maioria das pessoas não enriquece com Bitcoin porque não consegue lidar com a volatilidade psicológica. Eles veem 50% de queda e entram em pânico. Veem 300% de alta e ficam eufóricas. Emoções são o maior inimigo do investidor cripto. Aqui está a conspiração real. Governos não estão tentando banir Bitcoin. Eles estão estudando secretamente como copiá-lo. China, Estados Unidos, União Europeia, todos estão desenvolvendo suas próprias moedas digitais de bancos centrais. O plano? Criar versões controladas pelo governo do dinheiro digital. Imagina um mundo onde cada centavo que você gasta é rastreado em tempo real pelo governo, onde suas compras podem ser aprovadas ou negadas instantaneamente, onde sua conta pode ser congelada remotamente se você se comportar mal. Bitcoin representa resistência a esse futuro. Por isso existe tanto medo e ódio em torno dele. Não é sobre tecnologia, é sobre poder. Bitcoin descentraliza o poder financeiro. CBDCs o centralizam completamente. Enquanto você debate se Bitcoin é bolha, bilionários tech estão silenciosamente acumulando. Tesla comprou 1,5 bilhão em Bitcoin. MicroStrategy transformou-se praticamente em uma holding de Bitcoin. Jack Dorsey, fundador do Twitter, afirma que Bitcoin será a moeda única da internet. Por quê? Eles enxergam o que a maioria não vê. Bitcoin não é competidor do dólar americano hoje, é competidor do sistema financeiro de 2040. Eles estão apostando não no Bitcoin de agora, mas no Bitcoin de 2 décadas no futuro. A estratégia deles? Acumular silenciosamente enquanto o público geral ainda duvida. Quando a adoção em massa acontecer, eles já estarão posicionados. É a mesma estratégia que usaram com ações da Apple, Google e Amazon nos anos 2000. Se você chegou até aqui, já sabe mais sobre Bitcoin que 90% das pessoas. Agora, o plano de ação para não ser mais uma estatística. Regra número 1. Nunca invista mais do que 5% do patrimônio em criptomoedas. Bitcoin pode ir para 1 milhão ou para 0, ninguém sabe. Regra número 2. Ignore totalmente influencers cripto. Se eles fossem ricos com trading, não precisariam vender curso. Regra número 3. Dollar Cost Averaging. Compre valor fixo mensalmente, independente do preço. Psicologia vence análise técnica. Regra número 4. Tenha visão de pelo menos 4 anos. Quem compra Bitcoin pensando em lucro rápido sempre perde. Regra número 5. Estude tecnologia blockchain, não preços. Entenda o que você está comprando. Aqui está a minha previsão controversa. Bitcoin vai sobreviver, mas não como moeda do futuro. Vai se tornar ouro digital, uma reserva de valor para ricos, proteção contra a inflação e instabilidade política. Enquanto isso, outras criptomoedas mais eficientes vão dominar pagamentos digitais. E governos vão lançar suas moedas digitais controladas para uso diário. O futuro não será Bitcoin versus dólar. Será um ecossistema complexo, onde coexistem moedas governamentais digitais, Bitcoin como reserva de valor e altcoins para usos específicos. A pergunta não é se você deve investir em Bitcoin. A pergunta é: você vai ser espectador ou protagonista da maior transformação financeira da história? Mas antes de finalizar, deixa eu te contar sobre o fenômeno mais bizarro do mundo cripto.
os NFTs. Em 2021, uma imagem digital de um macaco foi vendida por 3,4 milhões de dólares. Celebridades compravam JPEGs por milhões, dizendo que era arte do futuro. Um ano depois, o mesmo NFT vale menos que uma pizza. Foi a maior demonstração de mania coletiva da história moderna. Pessoas compravam pixels por fortunas porque todo mundo estava comprando. Parece familiar? É exatamente o que acontece com 90% das criptomoedas. A lição? Mercados financeiros são 80% psicologia, 20% fundamentalismo. Quem entende a psicologia das massas consegue prever bolhas antes que elas estourem. Quem segue a multidão sempre compra no topo e vende no fundo. Existe também o lado obscuro das exchanges de criptomoedas. FTX era a segunda maior exchange do mundo, com comerciais no Super Bowl e patrocínio de times esportivos. Em novembro de 2022, descobriu-se que eles usavam dinheiro dos clientes para apostar em trading arriscado. A empresa faliu da noite para o dia, levando bilhões de dólares dos usuários. Sam Bankman-Fried, o CEO de 30 anos, foi condenado a 25 anos de prisão. A questão é, quantas outras exchanges estão fazendo a mesma coisa agora? Binance, Coinbase, Kraken. Você realmente confia que seu dinheiro está seguro lá? A regulamentação é praticamente zero. Se eles quebrarem amanhã, você não tem proteção governamental como no sistema bancário tradicional. Por isso, veteranos do mercado cripto seguem uma regra de ouro. Not your keys, not your coins. Se não são suas chaves privadas, não são suas moedas. Eles guardam criptomoedas em carteiras físicas offline, nunca em exchanges. Parece paranoia? Pergunte para quem perdeu dinheiro na Mt. Gox, Quadriga CX, FXT e dezenas de outras exchanges que faliram. Se este vídeo mudou sua perspectiva sobre dinheiro digital, deixa seu like e se inscreve no canal. E me conta nos comentários, você é Team Bitcoin, Team Cripto Diversificado ou Team Isso Tudo é uma Bolha Gigante? Nos próximos vídeos, vou fazer análises profundas de altcoins específicas, estratégias de DeFi e como governos estão reagindo secretamente ao avanço das criptos. Também vou revelar as 3 criptomoedas que bilionários estão comprando em segredo para 2025 e por que uma delas pode explodir 50x nos próximos 2 anos. Mas cuidado, uma informação dessas nas mãos erradas pode ser perigosa. Lembra, conhecimento é poder, mas conhecimento aplicado com disciplina é riqueza. A diferença entre ficar rico e ficar pobre no mundo cripto não é sorte, é educação financeira e controle emocional. Não perca o próximo episódio dessa série. Até lá, estude, questione tudo e invista apenas o que pode perder completamente. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, comente e ative o sininho para receber nossos vídeos.